Olá! Começa agora mais um programa Brasil Repórter, uma produção dos alunos do curso de Comunicação Social do Grupo Uninter. E nosso tema de hoje é a comunicação na África. O professor Guilherme Carvalho entrevistou o professor Dr. João Miguel, que é vice-diretor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane, no Maputo, em Moçambique. E isso muda hoje na proposta da TV digital, na tua opinião? Neste programa especial, vamos ter a participação dos alunos de comunicação do Uninter, fazendo as suas perguntas para o professor João Miguel. Como que está a internet nesse sentido lá? Está no ar o programa Brasil Repórter. Vamos conferir a primeira parte desta entrevista. O que você nota como semelhanças ou como diferenças, nós poderíamos dizer assim, a respeito do desenvolvimento da TV digital em Moçambique e da TV digital no Brasil? Há muita diferença? Há um descompasso ou muita coisa do que acontece lá também está acontecendo aqui? Bom, há algumas semelhanças, mas também algumas diferenças. Na medida em que o Brasil ele tem uma experiência já longa e em Moçambique nós ainda estamos no processo de implementação do próprio projeto da migração. Então, isso significa que o Brasil está mais avançado em relação a Moçambique. E nós ainda estamos a caminhar no sentido de chegar ao próprio funcionamento. Isso, por si só, já dita alguma coisa de diferença entre os passos que foram dados aqui no Brasil e os passos que nós ainda estamos a dar. Então, em suma, quer dizer que o Brasil está mais avançado e Moçambique está mais atrasado nesse sentido. Quando a gente fala em TV digital, né, nós estamos referidos ao que exatamente? A possibilidade de aparelhos abrigarem conteúdos da internet, no sinal da TV digital. Como é que nós podemos caracterizar exatamente a entrada da TV digital ou o desenvolvimento da TV digital hoje? Bom, quando nós estamos a falar da plataforma digital, estamos a falar de todo esse processo da transição do modelo antigo analógico para um modelo digital, que é um modelo que tem muitas possibilidades. Nós poderíamos estar a enumerar muitas possibilidades que tem essa plataforma, desde a convergência, desde a interatividade, desde uma gama de serviços que podem estar acoplados a este novo modelo. Há muitas possibilidades que o modelo digital possibilita em termos de alta definição, em termos de possibilidade de muitos canais que a anterior plataforma analógica não permitia, não tinha essas possibilidades. Quer dizer, não se trata só de uma mudança tecnológica. Há outros aspectos aí que que fazem parte dessa migração, no final das contas, como você cita, por exemplo, a própria interação, né, que a TV digital possibilita com quem está assistindo, enfim. Com certeza, e um dos aspectos que eu tenho estado a analisar é justamente que a digitalização não é apenas tecnologias, não é apenas tecnologia, não é apenas questões econômicas, mas também é uma questão social, na medida em que toda a sociabilidade, todo um conjunto de relações mudam a partir dessa nova plataforma. Então, há muitas questões que estão em volta e que têm me preocupado e tenho estado a observar para tentar perceber que tipo de espaço público é esse que vai se estabelecer diante dessa nova plataforma. Ok, nós temos perguntas da nossa plateia, né, os nossos alunos do Centro Universitário Internacional estão aqui hoje para fazer perguntas também, então eu gostaria de solicitar que a nossa plateia, queria saber se tem algum aluno que está... tem um aluno ali, então, por favor. Qual a diferença da comunicação do Brasil e de Moçambique? A diferença, uma das diferenças que eu poderia mencionar é, por exemplo, aqui no Brasil predomina o modelo comercial, o modelo comercial. Ao passo que em Moçambique nós tínhamos a predominância do modelo de serviço público, tal como aconteceu com a maioria das televisões europeias. Então, só para ilustrar isso, em Moçambique, a primeira televisão que se estabeleceu foi a televisão pública, era estatal, mas depois transformou-se numa televisão pública. Então, só posteriormente, a partir da década de 90, é que começaram a surgir
operadoras, empresas comerciais privadas. Então, enquanto aqui no Brasil predominou mais o modelo comercial, o modelo privado, em Moçambique, inicialmente, predominou o modelo de serviço público. E esse cenário já não é mesmo hoje, porque a concorrência aumentou depois que entraram novas operadoras. Então, hoje em dia, existe a operadora pública, que tem muita influência, mas também existem as operadoras comerciais privadas, que também estão a se estabelecer no mercado televisivo de Moçambique. Quais foram os fatores que fizeram com que o meio público em Moçambique, enfim, startasse, né, o processo do desenvolvimento do mercado de comunicação lá? Porque aqui no Brasil a gente percebe, por exemplo, o Brasil foi um país que estruturou os meios de comunicação, quer dizer, estruturou um canal, né, quer dizer, o Estado investiu numa estrutura de rede de telecomunicação, enfim, uma série de fatores que possibilitaram que os meios de comunicação de algum modo se desenvolvessem no Brasil. Mas a partir do momento que você tinha toda uma estrutura, o governo entregou para a iniciativa privada poder fazer a exploração do sinal que é emitido via satélite. Qual foi o processo em Moçambique? Bom, em Moçambique, tal como eu fiz referência anteriormente, nós herdamos esse modelo estatal. Herdamos um modelo estatal e vigorou por muito tempo. Por muito tempo, é só recordar que Moçambique, após a independência, havia adotado o modelo socialista, então não havia espaço para a propriedade privada. Então, assim, quando nasce a televisão, há 35 anos, ela nasce como uma televisão estatal. Depois passa a ser uma televisão pública. Mas então, quer dizer, são fatores políticos aí que influenciaram o próprio desenvolvimento de uma TV pública naquele país, então. Com certeza. São fatores políticos que estiveram por subjacente a todas as escolhas, a todos que foram feitos, que foram escolhidos, a escolha do próprio modelo. E isso muda hoje na proposta da TV digital, na tua opinião? Quer dizer, a proposta hoje é uma proposta muito voltada para o mercado privado, ou você tem a possibilidade de inserção de canais comunitários ou de canais públicos, né, na TV digital em Moçambique? Ainda é muito cedo para nós termos a clareza sobre como é que esses aspectos vão ser conjugados, mas o que se nota hoje é que a própria concessão, a empresa que vai fazer a gestão do sinal é uma empresa pública. Então, há essa preocupação em que todo o processo da digitalização seja controlado pelo Estado, seja uma empresa pública que vai fazer a transmissão do sinal. As televisões, eles vão ter apenas a produção de conteúdos que estará por conta das televisões. Então, todo o sistema de transmissão estará por conta dessa empresa pública que será criada. Então, só a partir daí é que nós vamos poder ver quais são os usos, quais são as possibilidades que vão ser abertas. Por enquanto, nós ainda não temos essa possibilidade de perceber, porque ainda está em processo, e só a partir do momento em que efetivamente isso vai começar a funcionar é que estaríamos em condições de poder tirar ilações sobre como é que o processo, quais são os ganhos, como é que as instituições de ensino superior, como é que as organizações da sociedade poderão aproveitar essa nova plataforma para também produzir e difundir conteúdos. Nós temos hoje espaços em Moçambique organizados pela sociedade ou, enfim, por entidades que fazem debate a respeito da necessidade de democratização das comunicações a partir do processo de TV digital? Nós temos algum debate, alguma discussão, mas na minha opinião ainda é um debate que deveria ser aprofundado, deveria ser mais aprofundado, na medida em que não é tão envolvente, nem todos os setores que deveriam estar presentes, que poderiam estar a emitir as suas opiniões, a discutir, a colocar os seus posicionamentos, nem todos eles têm estado a participar nesse processo. Mas não participa por quê? Porque não há o espaço ou porque há uma certa desmobilização nesse sentido? É um conjunto desses fatores todos. Porque muitas pessoas não têm espaço, porque mesmo foi criada uma comissão de imigração
de migração digital, que ela não engloba todos os segmentos da sociedade, não engloba todas as sensibilidades que deveriam estar lá presentes. Isso faz com que as próprias discussões não sejam mais abrangentes como nós poderíamos esperar. Vamos continuar acompanhando a entrevista com o professor João Miguel. A gente está falando assim, que uma parte da população não tem acesso à televisão. Você tem uma porcentagem que a gente possa afirmar hoje? É logo após o intervalo. O Brasil Repórter volta já. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. E nós voltamos com o programa Brasil Repórter especial com o professor Dr. João Miguel, que é vice-diretor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. Acompanhem. João, nós estávamos falando no primeiro bloco que a TV digital, a TV em geral, né, em Maputo, em Moçambique, tem uma tradição estatal, quer dizer, eram emissoras públicas ali, né? Depois tem um processo de abertura que você citou. Nós conseguimos enxergar ainda hoje uma certa herança dessa produção mais voltada para uma comunicação governamental? Por parte, sim, ainda existe um pouco essa influência. Inclusive, tem sido alguma das críticas por parte de vários segmentos da sociedade dessa tendência mais da televisão pública de ser governamental e não propriamente pública, como se deveria esperar, que pudesse refletir um pouco a sensibilidade das diversas camadas sociais de Moçambique. Então, por parte da televisão pública, ainda existe um pouco isso. Mas existe um contraponto que é estabelecido um pouco pelas televisões comerciais, que tem uma outra abordagem, não propriamente aquela vinculada à entidade governamental. Isso se expressa no gosto ao qual a população foi habituada na questão dos meios de comunicação, quer dizer, no sentido de que, em algum momento, o fato de você ter tido uma produção diferenciada faz com que o público, de alguma maneira, exija um outro tipo de conteúdo, mesmo no momento em que você tem emissoras predominantemente privadas no país? Com certeza, porque a maioria das pessoas conviveram há muito tempo com a televisão pública, mas com a entrada das televisões privadas, com uma outra abordagem, com uma outra forma de veicular os conteúdos, isso também passou a chamar a atenção e a televisão pública passou a perder um pouco o telespectador que tinha, em função dessa nova forma de abordar, principalmente nos conteúdos noticiosos, em que passaram a se divulgar mais aqueles conteúdos que a televisão pública, pelo seu compromisso com o governo, não publicava. Então isso passou a criar, de certa forma, uma migração por parte do telespectador para essas outras televisões também. Do teu ponto de vista, é positivo a abertura do mercado para que empresas privadas... Foi positivo esse processo, pelo menos, em Moçambique? Bom, eu posso olhar positivamente no sentido em que quanto mais há mais empresas, canais de televisão, há mais possibilidade de nós termos uma diversidade em termos de opiniões. Há essa possibilidade. Inclusive porque, tal como eu estou a referir, a televisão pública era muito mais governamental e não aquilo que se espera de uma televisão pública, que tem que refletir os anseios de toda uma sociedade. Então, nesse sentido, eu encaro isso como algo positivo. Se bem que também os interesses comerciais estejam subjacentes ao funcionamento das empresas comerciais, mas eu posso ver nesse sentido da pluralidade, da diversidade de opiniões. Nós temos mais uma pergunta da plateia, então, por favor. As emissoras de rádio e TV conseguem relatar de forma totalmente abrangente as notícias? De alguma forma, sim. Eu poderia me referir, por exemplo, à Rádio Moçambique, que é a rádio pública que é muito mais abrangente, que está presente
em quase todo o território moçambicano, cobre quase 95% do território moçambicano. Então, a maioria das pessoas, mesmo naqueles lugares, porque em Moçambique ainda existem alguns lugares onde as pessoas não têm acesso à televisão, então eles se informam através da rádio. Então, tem essa cobertura, mas a televisão ainda não chega a todos, mesmo a televisão pública, que é aquela que está mais presente em todas as províncias, e mesmo assim ela ainda não cobre todo o país. Mas há pessoas que se informam a partir da rádio, e há essas outras pessoas que têm possibilidade de se informar, de se entreter através da televisão. De alguma forma, há essa cobertura mais abrangente, embora não seja global, né, como poderia se esperar, que todas as pessoas têm direito de ter acesso à informação. Será, João, que nós estamos em Moçambique, talvez, vivendo um momento em que as pessoas, a partir do momento que você tem uma diversidade maior de conteúdos, né, de opiniões sendo emitidas pelos meios de comunicação, a possibilidade de que você, a partir dessa leitura mais plural, possa também cobrar uma mudança de postura das próprias emissoras estatais? Com certeza, com certeza. Porque uma das coisas que eu tenho estado a refletir é que muitas das vezes a existência de multiplicidade de oferta pode não se traduzir propriamente numa diversidade tal como se poderia esperar. Então, ainda existe essa preocupação, não só minha, mas por parte de muitas pessoas, que as televisões estejam mais comprometidas com a questão da população, de forma geral. Porque em alguns momentos, como por exemplo momentos políticos, mesmo essas televisões privadas que deveriam refletir esse ponto, esse contraditório, essa outra perspectiva, têm sido mobilizadas em função de agentes governamentais. Então, porque no caso moçambicano, na maioria das vezes os políticos são os mesmos que têm o poder econômico. Então muitas das vezes, nos momentos políticos, eles não têm conseguido manter a independência que nós poderíamos esperar que houvesse. Quer dizer, então você pode até ter uma diversidade, uma pluralidade de opiniões, mas em condições como essas, ela é uma pluralidade ou uma diversidade também limitada nesse sentido. Com certeza, com certeza. Tem donos de meios de comunicação que também estão no governo. Boa parte do conteúdo que vai ser transmitido, quer dizer, está comprometido, pode estar comprometido, né? Não pode, com certeza. Existem operadoras que inicialmente, quando começaram a operar, eram referência, né? Eram referência de ponto de vista crítico, de ponto de vista de se posicionar, mas que paulatinamente foram se entregando aquilo que eram os objetivos daqueles que têm o poder, né? Então acabaram perdendo a sua própria independência, a sua isenção, em função de toda essa dinâmica da agenda política, dos atores políticos que têm efetivamente o poder. Não é exclusivo de Moçambique, esse tipo de situação, né? Mais uma pergunta da plateia. Boa tarde, Dr. João Miguel. Nós temos mais uma pergunta aqui. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: qual a sua maior dificuldade, no seu ponto de vista? Você comentou que tem algumas províncias, alguns lugares que não têm acesso à TV digital. No seu ponto de vista, qual que é o maior empecilho para ter essa TV digital em Moçambique? Não só a TV digital, mas a própria TV mesmo. Sim, com certeza. Nem é a TV digital. Porque, no nosso caso, a migração, o funcionamento simultâneo da plataforma analógica e digital deve começar em junho. Essa é a previsão. Então, mesmo o sistema analógico, no atual sistema analógico, então, ainda há essa dificuldade. Então, nós esperamos que na mudança da plataforma digital não aconteça isso, né? A nossa esperança é essa. Mas nós ainda não sabemos muita coisa por enquanto, porque é todo um processo. Só agora há pouco tempo é que fez a licitação para a empresa que vai montar a estrutura, a infraestrutura para a televisão digital. Então, ainda é muito incipiente, ainda é muito cedo para nós sabermos efetivamente como é que as coisas serão, se de fato todas as pessoas terão a possibilidade de ter acesso à televisão, para que não aconteça
por exemplo, como aconteceu em Portugal, que algumas pessoas que na altura da televisão digital tinham acesso à televisão, no momento da digitalização ficaram muito tempo sem poder ter acesso à televisão. Quando a gente está falando assim, que uma parte da população não tem acesso à televisão, você tem uma porcentagem que a gente possa afirmar hoje? Bom, eu não tenho números assim, dados numéricos, mas existe muita gente, sim, muitas pessoas que não têm acesso à televisão. O mesmo acontece com a internet? O mesmo acontece com a internet, sim. Dá para dizer que o rádio é o meio que hoje atinge toda a população em É o Moçambique? meio mais abrangente. A rádio é o meio mais abrangente. Inclusive porque em Moçambique nós temos ainda uma situação de algumas pessoas analfabetas, algumas pessoas que não puderam ter acesso à educação. Então essas pessoas não têm como ter outra forma de se informar, como poderia esperar do jornal ou de alguma plataforma como telefone celular, que poderiam também obter esse acesso. Então a maioria das pessoas são analfabetas e a única forma que poderia se informar seria o rádio ou então televisão, mas que a televisão ainda não é acessível para essas pessoas. Ok, mais uma pergunta? Boa tarde, professor João. Falando no quesito comunicação, eu gostaria de saber como está a internet em Moçambique, e principalmente porque o governo cuida da maioria dos canais, né, de televisão. Como que estão os canais, por exemplo, do YouTube, ou como a internet está se expandindo e os meios sociais, as redes sociais, para o povo de Moçambique se comunicar e se expressar da maneira que pensa? Como que está a internet nesse sentido lá? Se o acesso à televisão ainda é limitado, a internet ainda é um pouco mais limitado ainda. Mas existe alguma facilidade por parte nas cidades, por exemplo, que existe, as pessoas podem ter acesso a partir de telefones celulares. Então tem estado a crescer o uso da internet através de telefones celulares. Então a juventude, as pessoas mais novas, têm acesso a tudo que existe hoje na internet, desde as redes sociais e todos os outros recursos que são possíveis. Mas ainda é uma realidade não para muita gente, porque mesmo as operadoras de telefonia celular estão mais circunscritas nas grandes cidades. Isso faz com que o acesso seja mais expandido, mais divulgado nas grandes cidades e não nos ambientes mais rurais. Então, o acesso ainda é limitado. Vai crescendo cada vez mais à medida que as pessoas vão tendo acesso a esses telefones modernos, com essas possibilidades, né? Os iPhones, esses novos telefones que têm essas possibilidades de acesso à internet. Mas falta uma estrutura, quer dizer, de conexão mesmo. Quer dizer, você não tem antenas, você não tem empresas que possam fazer atendimento nesse sentido. Quer dizer, oferecer internet para uma parte da população moçambicana. Existem empresas viradas para a oferta da internet, mas ainda são poucas. Né? São poucas. Então, ainda não existe um acesso tal como eu tenho estado a perceber aqui no Brasil. Você consegue identificar diferenças, João, no comportamento da população a partir do momento que você tem uma difusão de redes sociais, como a gente tem, por exemplo, no Brasil? Talvez hoje no Brasil nós possamos dizer, sobretudo na região sul, região sudeste, regiões mais desenvolvidas, as pessoas têm mais acesso à rede social. Isso de algum modo tem sido debatido pela comunidade acadêmica, no sentido de que tem provocado uma série de transformações na forma como as pessoas pensam, agem, se veem como cidadãos, por conta das trocas de informação, né? E do acesso à informação que as pessoas passam a ter, e também como produtores de conteúdo para a internet. Você consegue identificar diferenças, você que foi uma pessoa que inclusive estudou há muito tempo aqui no Brasil também, entre essa cultura num país como o Brasil e num país como Moçambique? Consigo, sim. E nesse aspecto, eu até posso dizer que existem algumas aproximações, no sentido em que em Moçambique também há essa grande influência da internet, das redes sociais. Só para citar um exemplo, essa semana foi assassinado um professor em Moçambique. Então, houve uma mobilização muito grande. Inclusive, amanhã haverá uma manifestação que é organizada por estudantes de Direito, porque esse era professor da Faculdade de Direito.
Então, isso mostra, sim, na Universidade de Eduardo Mondlane, um professor muito conceituado, por causa das... Cogita-se que ele tenha sido assassinado por causa dos seus posicionamentos políticos. Então, isso criou um mal-estar na sociedade moçambicana e a mobilização foi maior. Então, tem estado a crescer o uso das tecnologias para, de certa forma, para mobilizar a sociedade em função de algumas agendas. Muito interessante esta entrevista que o professor Guilherme fez com o professor Dr. João Miguel sobre a comunicação na África. E você vai saber também. Qual a tua intenção do ponto de vista científico aqui no Brasil? É logo após o intervalo. O Brasil Repórter volta já. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. E nós voltamos com o Brasil Repórter especial com a entrevista que o professor Guilherme fez com o professor e vice-diretor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. E neste último bloco, eles conversam um pouco sobre o intercâmbio que o professor João Miguel fez aqui no Brasil. Confira. João, nós estávamos falando aqui sobre a televisão digital, falamos sobre a sua pesquisa e encerramos o bloco anterior com a questão do intercâmbio, ou da cooperação internacional que nós começamos a estabelecer no campo da pesquisa, sobretudo na área de comunicação, entre Brasil e Moçambique, né? Nesse momento nós temos um professor daqui, do Brasil, que está em Moçambique, o professor Tony André Charlau, que desenvolve um trabalho voltado para pensar a comunicação e a educomunicação naquele país, que era um trabalho que ele desenvolvia aqui no Brasil também. Ele foi para lá e você veio para cá, né? Quais teus objetivos ou qual a tua intenção do ponto de vista científico aqui no Brasil? Bom, na verdade, o professor Tony, ele me contactou no início, quando eu ainda estava a desenhar o projeto, que é esse projeto de comunicação. Então, a ideia era que pudesse haver essa mobilidade, essa troca de experiência, essa troca de saberes entre as duas instituições, que é o Departamento de Comunicação da UFPR e a Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane. Então, foi nesse âmbito que se desenhou esse projeto, que tem financiamento da CAPES. Então, a ideia é que, ao longo desses 2 anos em que o projeto estará em vigor, que haja essa mobilidade de estudantes. Nós já temos agora aqui 3 estudantes que estão aqui no Departamento de Comunicação da UFPR. 3 alunos moçambicanos, né? Que vieram para cá. E a ideia é que também alguns estudantes, 5 estudantes da UFPR vão para Moçambique durante um semestre. Eram para terem ido, mas devido a questões burocráticas ainda não foram. Então a ideia é que haja essa mobilidade. O professor Tony está lá e eu estou cá, e ele vai ficar lá durante esses 2 anos, vindo para cá e voltando nesse intercâmbio. A ideia também é que alguns professores daqui da UFPR vão a Moçambique, também de Moçambique para cá. E ao longo desses 2 anos, nós queremos aproveitar um pouco daquilo que são as experiências que já existem na UFPR, para que sejam implantadas também no contexto moçambicano, porque nós, em Moçambique, ainda não está desenvolvido essa área de pesquisa, que é a área da educomunicação. Então, esse é o objetivo, diríamos assim, geral dessa parceria, desse intercâmbio que nós estamos a fazer com a UFPR. Ok, nós temos mais uma pergunta, então, da plateia. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, João. Eu gostaria de saber, nesse intercâmbio que você está fazendo, assim, qual é a diferença que você encontrou do jornalismo cultural aqui no Brasil e lá em Moçambique? Bom, eu encontrei algumas semelhanças, no sentido em que também lá em Moçambique há essa preocupação com o jornalismo cultural, e tem estado a se desenvolver. Eu tenho estado a perceber, seja na rádio, na televisão, nos jornais,
tem havido um grande interesse nessa área específica dentro do jornalismo moçambicano. Então, eu constato a mesma coisa aqui no Brasil. O Brasil sempre tem estado em vantagem, na medida em que, mesmo em questões de instituições de ensino superior, aqui são mais antigas. Os cursos de comunicação, por exemplo, é mais antigo. O nosso curso de comunicação, o curso de jornalismo, foi criado há 10 anos, fez 10 anos este ano. Então, tudo ainda é um pouco mais novo. Nós ainda aprendemos muita coisa com a experiência daqui do Brasil. Então, nessa troca de experiência também, uma parte é justamente nesse sentido de nós escolhermos essas experiências. E também eu acredito que os nossos estudantes que estão aqui irão aprender um pouco todas essas questões, não só sobre a educomunicação, mas também no que diz respeito ao jornalismo cultural. Dá para a gente falar de uma influência de uma escola, no ponto de vista acadêmico, em Moçambique, na área de comunicação, predominante? Por exemplo, estou falando isso porque no Brasil a gente tem uma trajetória da escola de comunicação, dos estudos de comunicação, que inicialmente retomaram estudos europeus, mais especificamente a escola de Frankfurt, né? Depois, nos anos 70, a escola tecnicista do CIESPAL fez parte da produção acadêmica brasileira na área de comunicação. E depois, nos anos 80, me parece que uma retomada da escola europeia, né? E mais recentemente portuguesa, inclusive, com o Nelson Traquina, enfim, o Adriano Duarte Rodrigues, né? Alguns outros grandes nomes da área da comunicação. Nós podemos dizer hoje que existe uma influência de uma escola predominante hoje em Moçambique? Bom, eu diria que nós temos um pouco a influência portuguesa e inclusive a influência brasileira. Existem muitos que têm vindo estudar cá no Brasil, mas também que têm estudado em Portugal. Então nós temos um pouco essa dupla influência, tanto de Portugal como do Brasil. Nós não passamos por todas essas fases que mencionou, porque no início o nosso jornalismo era feito por pessoas que não tinham formação na área do jornalismo. São pessoas que aprenderam a fazer lá nas redações, eles aprenderam fazendo. Eram pessoas que não tinham formação específica em jornalismo. E só agora há pouco tempo, muito recente, é que foram criadas as instituições superiores de comunicação social. Então, a partir daí, nós já herdamos as experiências de todas essas escolas por onde os primeiros que se formaram na área de comunicação estudaram, na medida em que em Moçambique ainda não havia cursos de comunicação. O mercado profissional, ele se regula hoje por esses profissionais que, né, quer dizer, se contrata profissionais hoje sem o diploma, ou existem conselhos hoje que regem a profissão, ou o controle do acesso a determinadas atividades profissionais na área de comunicação são reguladas pelo Estado? Como é que funciona em Moçambique? Bom, tem um debate que se levantou há 1 ano, há 2 anos, sobre como é que deveria se regulamentar, porque até então, mesmo pessoas que não têm formação em jornalismo, eles podem... Porque os cursos são recentes. São recentes. Então, existe um pouco esse esforço no sentido em que a coisa seja regulamentada, para que não seja qualquer pessoa a exercer o jornalismo, senão aquelas pessoas que tenham efetivamente cursado o curso superior em jornalismo. Então, há um pouco essa discussão. E também nós temos muitos que são profissionais que têm vindo à universidade para fazer o curso superior. É o caso de muitos que já eram profissionais há muito tempo e que não tinham curso superior, mas que vieram cursar jornalismo conosco. Mas também existem esses jovens que estão a ingressar no jornalismo, que estão a se formar e têm sido absorvidos. O mercado ainda absorve. Gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui, a sua participação, a visita aqui no Centro Universitário Internacional. E quando é que você volta para Moçambique? Para Moçambique eu volto na quarta-feira, no dia 11. Então já está aí. Então estou quase no final da minha estadia aqui. E eu também agradeço a oportunidade que me foi concedida aqui para poder dialogar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre
questões relacionadas com a televisão e outras questões que aqui discutimos, que dialogamos aqui. Muito obrigado por esse convite. E o programa Brasil Repórter termina aqui. Até o próximo programa com mais um tema escolhido especialmente para você. Tchau!